E aí, senhores, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam progredindo. Como sempre. Abandonando as más práticas, os vícios, abandonando os banquetes da Matrix e olhando para dentro, elevando o espírito, embarcando num processo de renúncia, abrindo mão de tudo aquilo que empobrece e apequena vocês, e indo em direção a tudo aquilo que engrandece e transforma. Senhores, eu vim falar hoje aqui de um assunto muito importante, que pode ser a virada de chave para muitos de vocês. Eu vim falar de solidão e propósito, tá? E como essas coisas são antagônicas. Se você está se sentindo sozinho, é porque você não tem propósito. Mas antes, deixa eu pegar meu chá aqui. Botei ele um pouco distante, cara. Mas vou trazer ele aqui pro meu lado. E pra eu poder trocar essa resenha com vocês enquanto eu tomo o meu chá. Fica muito mais agradável. A minha mentoria, o pilar da minha mentoria, ela gira em torno de desenvolvimento de propósito. A maioria dos caras que chegam até mim, eles não têm propósito. Na verdade, eles vêm até mim porque eles estão perdidos, né? Então, você quer saber se uma pessoa tem propósito ou não, é saber se ela está perdida na vida. E como saber se uma pessoa está perdida? É perguntando quais são as projeções de futuro que ela tem. Qual é o plano que ela tem para a vida dela. Qual é o legado que ela quer deixar. Uma pergunta muito boa para se fazer para uma pessoa ou para fazer para si mesmo é: qual é o impacto que você quer deixar nesse mundo? Como você quer ser lembrado? Se uma pessoa não sabe, ela não tem propósito. Quando você não tem um propósito, você vai sentir uma solidão e uma falta de sentido existencial. Entende? O propósito, ele acaba com isso, ele dissolve. É impossível você ter propósito e se sentir solitário. O homem que tem propósito, ele sente solitude. É completamente diferente. Ele sente prazer com a própria companhia, porque ele sabe que ele tem um objetivo a cumprir e ele está indo em direção àquilo, e aquilo traz sensação de plenitude para ele. É muito interessante observar aquele filme Clube da Luta, né, que é um dos meus filmes favoritos. Aquele filme é uma crítica social, principalmente aos homens modernos, né? E aquele filme relata que os homens, por exemplo, o protagonista do filme, ele tentava... no começo do filme a gente percebe que ele tinha um vazio existencial muito grande, uma falta de propósito, embora ele vivesse num ambiente muito confortável, tendo dinheiro e tudo mais, tudo do bom e do melhor. E cada um de nós vai tentar preencher esse vazio com alguma coisa. No caso dele, ele tentava preencher com coisas. Então, a gente percebe no começo do filme que ele estava sempre comprando coisas, né? Ele se tornou um consumista. Mas ele logo percebia que aquela sensação de prazer gerada por comprar e obter logo acabava. E a coisa já perdia o sentido em si. Porque as coisas materiais, elas não podem preencher a lacuna de vazio que existe dentro de você. Elas não podem te dar um propósito de vida. É impossível. Elas podem ter função de trazer gratificação, mas elas jamais podem preencher o vazio existencial que existe dentro de um indivíduo. E agora eu vou fazer um paralelo com Carl Jung. Eu já falei isso aqui, acho que em algum vídeo. Carl Jung descobriu isso, né? Que certa vez ele estava com os povos norte-americanos indígenas, um povo, né? Uma tribo, enfim, algo assim. E ele diz que aquele povo, eles não sofriam de nenhum tipo de vazio, transtorno psicológico. O vazio, a solidão, ela vai gerar em você transtornos psicológicos. Então, se você se sente solitário, isso vai gerar depressão, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar pânico, isso vai gerar um monte de coisas, tá? Então, a solidão, ela é uma das causas dos transtornos psicológicos. Carl Jung observou isso, ele percebeu que diferente dos homens modernos, os homens ali da tribo, as pessoas da tribo, elas não tinham nenhum transtorno psicológico. Embora vivessem de uma forma muito mais rústica, primitiva, difícil, né? E aí ele ficou intrigado com isso. E certa vez um membro da tribo falou pra ele assim, eu não entendo por que vocês querem tanto, os homens modernos querem tanto acabar com a nossa tribo, né? A nossa cultura, matar a nossa cultura e implantar a de vocês.
Se vocês soubessem que nós somos responsáveis por fazer o sol nascer, ou seja, vocês não fariam isso. Ou seja, aquela tribo ali, eles carregavam uma cultura de crença, eles acreditavam que eles eram responsáveis por fazer o sol nascer. Eles, cultuando o sol, eram responsáveis por isso. E isso dava para eles um forte sentido, um forte significado de vida, um forte senso de propósito desde o nascimento, entende? E isso tampava qualquer lacuna existencial que existia dentro deles. Ainda que isso não fosse real. Na verdade, todos os nossos propósitos, eles são inventados, entende? O propósito é um significado que você dá à sua própria vida. O propósito é atribuído, cara. A escolha é sua. Ter propósito ou não. No filme Clube da Luta, de forma inconsciente, né? O Cornelius, ou seja lá quem ele for, Tyler Durden, enfim, ele cria o alter ego Tyler Durden, que dá propósito à vida dele. Entende? Dá propósito. Se lembra do primeiro diálogo mais profundo que eles têm no filme? Ele fala assim, deixa a vida acontecer, fica mais no presente, é o que ele fala, né? Não permita que as coisas que você possui acabem possuindo você. Para de tentar tomar o controle sobre tudo, entende? E passa a viver no agora. Aproveita o momento presente. E eles criam um clube da luta baseado nisso, né? Eles criam um clube da luta baseado em dar aos homens um forte sentido de propósito, baseado na luta. Por quê? Esse filme tem correlação com esse livro aqui um pouco, tá? Eu separei até um trecho, a gente vai falar. O Poder do Agora. Por quê? Qual é a correlação? Esse livro aqui, eu vou ler pra vocês. Ele tem um trecho aqui que ele diz assim, ó. Muito interessante. Olha só. Eu vou fazer um paralelo com a arte, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui. E como isso vai impactar o desenvolvimento pessoal de vocês. Só um segundo aí. Vamos lá. Diz assim, ó. Verifique se você pode dar muito mais atenção ao fazer do que ao resultado desejado através do fazer. Corta. Portanto, não se preocupe com o resultado da sua ação. Basta dar atenção à ação em si. O resultado surgirá espontaneamente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui nesse livro, vou fazer o paralelo com o filme Clube da Luta, fica tranquilo. O que ele quer dizer aqui nesse trecho do livro é que nós somos muito apegados com o conceito do resultado. Eu só faço pelo resultado, eu só faço pelo resultado. E a gente esquece de emergir no processo. O processo, ele acontece agora. Quando você está focado no resultado, você se desfoca do agora. E o segredo para ter grandes resultados e propósito na vida é focar no presente, porque o futuro não existe, nem o passado. Tudo que existe é o aqui e o agora. Eu consigo entender isso muito bem porque eu sou desenhista, eu sou artista profissional e eu sou tatuador profissional, tatuei durante muito tempo. Eu amo desenho, eu amo a arte, enfim. Eu amo isso, tá? Embora hoje eu já não tenha tanto tempo para fazer, mas eu pretendo voltar com a arte. Enfim, o maior hobby que eu já... a maior prática meditativa de introspecção no presente que eu encontrei na minha vida é a arte. Quando eu desenho, eu sou capaz, né, de ficar... Eu já fui capaz de ficar 8 horas fazendo o mesmo desenho e me desligar completamente do passado e do futuro. O desenho é uma válvula de escape para mim dos pensamentos intrusivos. É um estado meditativo. Para alguns é a música, para outros é a composição, para outros é a escrita, para outros é o esporte, para outros, enfim, cada um encontra, né, o seu. Mas o desenho, ele tem essa função na minha vida incrível. E eu consigo entender o poder do agora quando eu tô desenhando. Eu esqueço de todas as projeções pro futuro e eu esqueço de todo o passado e só emerjo na prática. Então, se eu tô começando um desenho agora, eu não tô preocupado em como ele vai terminar. Eu tô preocupado na fase exata que eu tô, no começo do desenho. Entende? Eu tô ali, igual eu tô aqui agora. Mas de uma forma ainda mais profunda quando eu desenho, tá? Se você é um artista, a arte é muito diversa. Tudo é arte na vida. Então, tudo. Criação, esporte, tudo é arte. Empreendedorismo, tudo é arte, tá? Se você é um artista, realmente, se você entende o flow, o presente, a gente vai chegar no propósito, tá? Propósito. Você entende que quando você foca muito no resultado, no ideal,
Você perde o foco no agora e o seu resultado não vai sair o melhor que ele poderia. Quando você esquece do resultado e você foca em fazer o melhor agora, como eu tô fazendo aqui pra vocês, eu não tô focado em nenhum resultado. Eu não tô preocupado com o resultado que esse vídeo vai dar, se ele vai enganjar, se ele vai... Eu não tô preocupado. Eu tô preocupado só em passar a mensagem. Eu tô preocupado no meu raciocínio nesse exato momento. Entende? Se eu tivesse preocupado com o resultado futuro, posterior desse vídeo aqui, em detrimento do agora, do estar fazendo esse vídeo agora, provavelmente eu não ia conseguir ter o nível de reflexão e entrega que eu tô tendo aqui agora. Provavelmente não, eu não ia conseguir ter. Entende? Então, é a mesma coisa que tá conversando com alguém sem ouvir o que a pessoa tá falando e esperando só a tua vez de falar. E no filme do Clube da Luta ele fala isso também. No começo, né? Que quando ele vai lá pro... ouvir aquelas pessoas, né? Que estão com câncer e tudo mais, passando por vários problemas, grupos de apoio, ele percebe que as pessoas, elas estão num estado de tanta fragilidade que elas estão presentes. Elas não ouvem as outras, elas se interessam pelas outras, é por isso que ele gosta tanto. E ao invés de só ficar esperando a vez delas de falar. Esse filme é muito incrível, esse filme é muito bem produzido. E ele tem muitos aspectos profundos e reflexivos que eu tiro até hoje, tá? Embora já tenha visto inúmeras vezes. O que acontece? O Tyler, ele dá um sentido, né? O alter ego do Tyler, ele dá um sentido, um propósito para a vida do protagonista. Ele cria um propósito, ele dá um significado de vida, o que acaba com o sofrimento daquele indivíduo. Entendeu? E a questão ali da luta é a questão do presente. Quando ele fala assim, ó, vamos lutar, qual foi a última vez que você entrou numa luta? Não existe... ele compara a luta como se sentir vivo. Quando você tá numa luta com alguém, se eu tô lutando com alguém, se eu tô brigando com alguém, lutando, não tem como eu ficar pensando em outras coisas. Entende? Porque eu tenho um adversário ali pronto pra me derrubar. Então quando você entra num estado de luta com outro indivíduo, você tá no presente. Você não tem como estar no passado ou no futuro. Você tá aqui agora. Você tá num estado de percepção absoluta do que tá acontecendo. Então eles ficam viciados na luta por isso. Eles ficam viciados em lutar porque eles conseguem se desprender da carga emocional do passado, da vida fracassada, daqueles homens que todos eles são fracassados, frustrados, enfim. Eles conseguem fugir dessa realidade e embarcar numa nova realidade, na realidade do presente. Por um segundo, tudo acaba. Todas as projeções da mente, todos os medos, tudo acaba. E eles conseguem extravasar ainda sua força masculina ali, na luta, entende? Não tô falando aqui pra vocês fazerem o Clube da Luta, tá? Eu tô fazendo uma análise aqui só sobre propósito e solidão. A gente vai chegar na solidão. Solidão, vazio, enfim. Sensação de desorientação. A maioria dos meus mentorados, eles têm muitas dúvidas, eles andam sempre desorientados, como eu já tive, né? Esse projeto aqui me dá propósito. E um propósito, um verdadeiro propósito, ele é um objetivo. E é um objetivo na qual você se convence de que você nasceu para fazer aquilo ali. É o seu destino fazer aquilo ali. Se você não tem um objetivo pela qual você se convence de que, por alguma força maior, você nasceu para aquilo, você sempre vai estar sendo desviado e influenciado pelas coisas externas. Então, a Matrix, ela é especialista em drenar o propósito das pessoas, voltando para Carl Jung. Carl Jung, ele percebeu que aqueles homens que viviam, os indígenas, eles tinham um excesso de significado de vida e eles não tinham nenhum sofrimento psicológico, emocional, nenhum. Eles eram muito saudáveis. Em comparação com os homens da cidade, que viviam cheios de angústia e falta de sentido, embora tivessem 1 milhão de coisas, carro, casa, enfim, para preencher isso. Mas as coisas não podem preencher os vazios internos. Entende? Então, se você está sem significado na vida agora, essa é a causa de você estar sendo consumista, essa é a causa de você estar buscando pornografia, essa é a causa de você estar fumando maconha, essa é a causa de você estar fumando cigarro, essa é a causa de você estar viciado em tela, essa é a causa. Tá?
Alguns, como no filme Clube da Luta, ele fica viciado em consumir, comprar. Alguns se viciam em álcool, outros se viciam em cigarro, outros se viciam em prostituição, outros se viciam em mulheres, outros se viciam em sexo casual, outros se viciam em pornografia. Aliás, se você é viciado em pornografia, não sabe como abandonar isso e quiser aprender a praticar retenção seminal com todos os meus ensinamentos, acesse o e-book que está na descrição desse vídeo aqui. São 130 páginas e só esclarecendo para a galera que está comprando aí, são 2 módulos. Então, o e-book é dividido em 2 módulos, tá? O segundo módulo só é liberado depois de 7 dias. Show de bola? Então, para quê? Para você dar tempo de você estudar o primeiro módulo, tá? Que são 73 páginas, e depois a se aprofundar, raciocinar, depois de um tempo você se aprofunda no outro módulo. Então são 2 módulos, tá? E eu tenho meu e-book Metamorfose aí para você também, que também tá em 2 módulos, que quer se aprofundar numa jornada de propósito, entendeu? O meu e-book Metamorfose, ele vai desenvolver um propósito na sua vida e ele vai te transformar num indivíduo que busca o desenvolvimento pessoal e a alta performance acima de tudo, tá? Tem fundamentos ali que vão mexer desde o teu espiritual até o teu físico, mental, enfim, todas as esferas da tua vida. Então, cara, a maioria de vocês não tem propósito, não tem um significado, não tem um plano, não tem um ideal, não tem um motivo para lutar. Entende? Quando você não tem um motivo para lutar, você não luta. Ponto final. Você não luta. Quando você não tem um motivo para lutar, você não vai à guerra, você não conquista. A sua vida é uma inércia e o resultado disso será o vazio. Se engana quem acha que os monges não têm propósito. Porque eles não fazem nada, ficam ali sentados. Não. O propósito deles é aquele. A iluminação espiritual. A iluminação da consciência. É por isso que eles ficam dias sentados. Tu acha que é fácil chegar ao nível de ficar dias sentado meditando? Eles enfrentam todas aquelas dificuldades, a privação de muitas coisas, a renúncia do mundo, porque eles têm um propósito. Eles só têm essa força porque eles têm um propósito espiritual. Jesus só aguentou fazer tudo o que fez porque tinha um propósito espiritual. Buda só aguentou fazer tudo o que ele fez porque ele tinha um propósito espiritual. Mahatma Gandhi só aguentou, foi preso inúmeras vezes, sofreu pra caramba, porque ele tinha um propósito espiritual. Entende? Então, cara, o seu propósito pode ser espiritual, o seu propósito pode ser físico, o propósito mais elevado é o espiritual, tá? Mas você que define o propósito que você tem na sua vida, que você desenvolve pra sua vida. Então, você pode criar um alter ego aí, Tyler Durden, e criar um projeto de destruição, um clube da luta, enfim. Mas, brincadeiras à parte, enquanto você não olhar pra sua vida, não formular um plano de verdade, e não decidir quem você quer ser, e não decidir qual é o impacto que tu quer deixar nesse mundo, e não decidir qual é o caminho que tu quer levar na vida, enquanto você não fizer isso por você sempre vai sofrer de solidão, você sempre vai se sentir sozinho, você sempre vai sentir um tremendo vazio existencial e que você vai tentar ficar preenchendo com coisas e pessoas. Você vai tentar preencher principalmente com vícios, o que eu tava falando, que eu relembrei agora. A Matrix é muito boa em fazer isso, a Matrix é muito boa em te desconectar do seu eu interior, tá? Do seu senso de presença, que é o que esse livro aqui ensina você a reencontrar, o seu senso de presença. Então, a Matrix, ela te desconecta desse seu senso de presença como? Te dando múltiplas distrações, para que você foque nas distrações e foque sempre no externo, no que está fora, e que você nunca consiga olhar para dentro. Você só consegue desenvolver um propósito quando você tem algum nível de introspecção. Só. Quando você consegue mergulhar dentro de si e fazer certos tipos de perguntas, e aí você vai chegando cada vez mais fundo e vai entendendo quem você é, o que você quer, quais são os seus valores primordiais, quais são os resultados que você quer para sua vida, a história, o legado que você quer deixar, os impactos que você quer causar no mundo, entendeu? Então, a Matrix, ela vai te distrair com desejos efêmeros, busca por prazer imediato, coisas e pessoas também. É comum homens que não têm propósito encontrarem uma mulher e depositarem um propósito de suas vidas nela, né? Isso é um erro tremendo, assim como mulheres também fazem isso. Esse vídeo aqui ele serve para homens e mulheres, tá? Homens e mulheres sofrem de falta de propósito, consequentemente de uma solidão tremenda e falta de sentido e um vazio existencial.
E a cura para isso é só uma, o propósito. E o propósito você só encontra no presente, agora. Imergindo no agora, na introspecção, tá? Imergindo numa atividade de pensamento hiperconsciente sobre você. Mergulhe em consciência. Silencie os pensamentos intrusivos, principalmente os que vêm de influência externa, e mergulhe em consciência. E comece a entender quem você é agora e o que você quer de fato. Entende? Comece a romper com os condicionamentos, com as amarras, com as influências que te prendem, aprisionam, te escravizam. Entendeu? E você vai começar a redescobrir quem você é de verdade. Você vai começar a redescobrir suas vocações, os seus talentos naturais. E o seu propósito, ele sempre tem a ver com isso. As suas vocações são manifestações do seu espírito mais profundo, tá? Então, o seu propósito sempre vai ter a ver com a sua vocação, com os seus talentos naturais. Sempre. E é isso. Mas se você não conhece a si mesmo, você não conhece suas vocações, você não conhece seus talentos naturais, se você está sempre preso em distrações externas, você nunca consegue desenvolver um propósito, e pelo contrário, você pode ir em direções enganado, achar que aquele é o seu propósito, porque você está ouvindo tanto as influências externas que elas estão moldando, né, a sua conduta de vida. Elas estão te fazendo pensar, te enganando, te iludindo, te fazendo pensar que o seu propósito é mas não é. E esse é o pior engano de todos. Você achar que está indo na direção do teu propósito e quando na verdade tudo que está acontecendo é você está sendo manipulado. O que acontece com os caras lá no Clube da Luta que viram macacos espaciais, né? Macacos sacrifício. Então, sendo manipulados por ideologias de terceiros. É por isso que o mundo está cheio disso. Todas essas pessoas que estão sendo manipuladas por ideologias, por militância e por tudo isso, são pessoas que não têm propósito próprio. Então, se elas não têm propósito próprio, elas não têm um caminho para ir. Elas estão à mercê de um salvador que diz para elas para onde ir, né? E elas estão muito vulneráveis a qualquer significado imposto por um terceiro que seja sedutor, entende? Não seja assim. Esse caminho é pior do que não ter propósito. Quando você não tem propósito e não está sendo manipulado, enfim, enganado, pelo menos você está aberto a descobrir o seu propósito. Agora, quando você está identificado com um propósito que foi implantado por outra pessoa, meu amigo, vai ser difícil. Vai ser difícil você romper com essa barreira. Porque você está sendo manipulado. E sair de uma manipulação é mais difícil do que sair da inconsciência, ao meu ver, tá? É mais difícil. É um tipo de inconsciência a manipulação, né? Mas é uma manipulação que sofre grande força externa de grupos e terceiros, enfim. É mais fácil você sair da inconsciência quando você tá na inconsciência sozinho, tá? Quando você tá na inconsciência, mas gerada por outras pessoas aqui te falando o que fazer, é muito mais difícil eu chegar aqui agora e te convencer, entendeu? Muito mais difícil. Então é isso, desenvolvam um propósito para a vida de vocês, só vocês podem fazer isso por vocês, tá? E se você tem interesse em desenvolver um propósito para sua vida, acabar com esse vazio existencial, acabar com esse sentimento de solidão, enfim. Eu tenho a minha mentoria de desenvolvimento pessoal, se chama Metamorfose, porque o intuito é te transformar mesmo, como uma lagarta se transforma em borboleta. Então eu quero transformar você num novo homem, é só clicar no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e se você quiser aprender a produzir um projeto no digital do zero, com a minha metodologia, eu tenho o meu projeto Liberdade, que é no intuito de tirar você da Matrix e te ensinar todo passo a passo e habilidades que eu desenvolvi ao longo desse tempo, com 3 meses, chegando a 60 mil seguidores nas 3 plataformas de forma orgânica, criando a nossa comunidade. Eu vou bater 10 mil seguidores agora, graças a vocês no YouTube, tá próximo, com um pouco mais de 2 meses, então esse sucesso para mim está sendo muito gratificante. É fruto de trabalho e é fruto também de uma metodologia, mas não poderia ser possível se não fosse vocês. Então é um conjunto. Se não fosse eu investindo no meu propósito e se não fosse vocês também investindo no propósito de vocês, porque quando vocês assistem os meus vídeos de desenvolvimento pessoal, isso significa que vocês estão correndo atrás de mudança. Então, se não fosse essa sincronia entre nós, isso não poderia ser real. Essa comunidade não estaria crescendo. A gente não estaria ganhando espaço. Eu sou grato a cada um de vocês de verdade do fundo do meu coração, tá? Então fiquem com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Coloquem em prática e até a próxima.